À lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, não haverá manhã para eles. Isaías capítulo 8, versículo 20. O povo de Deus é encaminhado para as Escrituras como a salvaguarda contra a influência dos falsos mestres e o poder ilusório dos espíritos das trevas. Satanás emprega todos os artifícios possíveis para impedir os homens de obter conhecimento da Bíblia, uma vez que os seus claros ensinos põem a descoberto os seus enganos. Em todo o reavivamento da obra de Deus, o príncipe do mal está alerta para uma atividade mais intensa. Atualmente aplica todos os seus esforços em preparar-se para a luta final contra Cristo e os seus seguidores. O último grande engano deve, em breve, aparecer diante de nós. O anticristo vai realizar as suas obras maravilhosas à nossa vista. A contrafação parecer-se-á tão meticulosamente com o verdadeiro que será impossível distinguir entre ambos sem o auxílio das Escrituras Sagradas. Pelo seu testemunho, todas as declarações e todos os prodígios deverão ser provados. Os que se esforçam por obedecer a todos os mandamentos de Deus defrontarão oposição e escárnio. Apenas unidos a Deus poderão subsistir. Para poderem suportar a prova que está diante deles, devem compreender a vontade de Deus tal como está revelada na sua palavra. Só poderão honrá-lo tendo um conceito correto do seu caráter, do seu governo e dos seus objetivos, e agindo de acordo com eles. Apenas os que fortaleceram o espírito com as verdades da Escritura poderão resistir no último grande conflito. Sobre cada um virá a questão: preferirei obedecer a Deus em vez de aos homens? A hora decisiva está às portas. Temos os nossos pés firmados na rocha da imutável palavra divina? Estamos preparados para permanecer firmes em defesa dos mandamentos de Deus e da fé de Jesus? Antes da sua crucificação, o Salvador explicou aos seus discípulos que deveria morrer e ressuscitar do túmulo. Havia anjos presentes para registar as suas palavras na mente e no coração dos discípulos, mas eles aguardavam uma libertação temporal do jugo romano e não podiam tolerar a ideia de que aquele em quem se centralizavam todas as suas esperanças sofresse uma morte desonrosa. As palavras de que precisavam de se lembrar foram eliminadas da sua mente. E ao chegar o tempo da prova não estavam preparados. A morte de Cristo destruiu tão completamente as suas esperanças como se ele não os tivesse previamente advertido. Assim, nas profecias, o futuro fica patente diante de nós tão claramente como se revelou aos discípulos pelas palavras de Cristo. Os acontecimentos ligados ao final do tempo da graça e à obra de preparação para o período de angústia estão claramente apresentados. Há, no entanto, multidões que não conseguem compreender estas importantes verdades como se nunca tivessem sido reveladas. Satanás vigia para impedir que chegue até elas tudo o que as tornaria sábias para a salvação, e o tempo de angústia encontrá-las-á sem a devida preparação. Quando Deus envia aos homens advertências tão importantes que são representadas como proclamadas por santos anjos a voar por meio do céu, Ele deseja que todas as pessoas dotadas da faculdade de raciocínio prestem atenção à mensagem. Os terríveis juízos pronunciados contra o culto à besta e à sua imagem, escritos em Apocalipse capítulo 14, versículos 9 a 11, deveriam levar todos a um estudo diligente das profecias para aprenderem o que é o sinal da besta e como devem evitar recebê-lo. As massas populares, porém, cerram os ouvidos à verdade, voltando-se para as fábulas. Olhando para os últimos dias, o apóstolo Paulo declarou: há de vir o tempo em que os homens não aguentarão a doutrina verdadeira. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Esse tempo já chegou. As multidões rejeitam a verdade das Escrituras por elas estarem em desacordo com os desejos do coração pecaminoso e que ama o mundo, e Satanás proporciona-lhes os enganos que amam. Mas Deus terá sobre a terra um povo que manterá a Bíblia, e a Bíblia só, como a norma de todas as doutrinas e a base de todas as reformas. As opiniões de homens instruídos, as deduções da ciência, os credos e as decisões dos concílios eclesiásticos, tão numerosos e discordantes como são as igrejas que representam a voz da maioria, nenhuma destas coisas, nem todas em conjunto, deveria ser considerada como prova a favor ou contra qualquer ponto de fé religiosa. Antes de aceitar qualquer doutrina ou preceito, devemos pedir em seu apoio um claro "assim diz o Senhor".
Satanás esforça-se constantemente por atrair a atenção do homem para si, em vez de para Deus. Convence as pessoas a olharem para os bispos, os pastores, os professores da teologia, como sendo os seus guias, em vez de examinarem as Escrituras para, por si mesmas, aprenderem o seu dever. Então, dominando o espírito desses dirigentes, pode influenciar as multidões de acordo com a sua vontade. Quando Cristo veio para anunciar as palavras de vida, o povo comum ouviu alegremente e muitos, mesmo entre os sacerdotes e príncipes, creram nele. Mas os principais sacerdotes e os primeiros homens da nação estavam decididos a condenar e a repudiar os seus ensinos. Embora todos os seus esforços para encontrar as acusações contra ele fossem frustrados e sem mesmo poder fugir à influência do poder e da sabedoria divinos que acompanhavam as suas palavras, refugiavam-se no preconceito, rejeitando as mais claras evidências do seu caráter messiânico, receosos de serem forçados a tornar-se seus discípulos. Estes oponentes de Jesus eram homens que o povo, desde a infância, tinha sido ensinado a reverenciar e que, perante a sua autoridade, se sentia acostumado implicitamente a curvar. Como é, perguntavam, que os nossos príncipes e doutos escribas não creem em Jesus? Não o receberiam estes santos homens se ele fosse o Cristo? Foi a influência desses mestres que levou a nação judaica a rejeitar o seu Redentor. O espírito que atuava naqueles sacerdotes e príncipes continua a ser demonstrado por muitos que afirmam ter grande piedade. Recusam-se a examinar o testemunho das Escrituras sobre as verdades especiais para este tempo. Apontam para o seu número, para as suas riquezas e popularidade, e olham com desdém para os defensores da verdade por serem poucos, pobres e impopulares, com uma fé que os separa do mundo. Cristo previu que a indevida assunção de autoridade realizada pelos fariseus e escribas não cessaria com a dispersão dos judeus. Teve uma visão profética sobre a obra de exaltação da autoridade romana com o fim de controlar a consciência, o que tem sido para a Igreja uma terrível maldição em todos os tempos. E as suas tremendas acusações aos escribas e fariseus, bem como as advertências feitas ao povo para que não seguisse aqueles guias cegos, foram registadas como um aviso para as gerações futuras. A Igreja Romana reserva ao clero o direito de interpretar as Escrituras, sob o fundamento de que só os eclesiásticos são competentes para explicar a palavra de Deus. Esta é vedada ao povo comum. Embora a reforma tornasse as Escrituras acessíveis a todos, o mesmíssimo espírito que Roma manteve continua a impedir as multidões das igrejas protestantes de examinarem a Bíblia por si mesmas. São instruídas a aceitar os seus ensinos conforme são interpretados pela Igreja, e há milhares de pessoas que não ousam receber alguma coisa contrária ao seu credo ou ao ensino adotado pela sua Igreja, por mais claro que esteja revelada nas Escrituras. Apesar de a Bíblia estar cheia de advertências contra os falsos mestres, há muitos que estão prontos a confiar ao clero a guarda da sua alma. Há hoje milhares de pessoas que se dizem religiosas e, no entanto, não podem dar outra razão para os pontos da sua fé, a não ser o facto de terem sido instruídas dessa forma pelos seus dirigentes espirituais. Passam pelos ensinos do Salvador quase sem os notar e depositam implícita confiança nas palavras dos ministros. Mas será que os ministros são infalíveis? Como poderemos confiar a nossa alma à sua orientação, a menos que saibamos pela palavra de Deus que eles são portadores da luz? A falta de coragem moral para sair do caminho percorrido pelo mundo leva muitos a seguirem as pegadas de homens instruídos. E pela relutância em examinarem por si mesmos, estão a tornar-se, sem qualquer esperança, presos pelas cadeias do erro. Veem que a verdade para este tempo é claramente apresentada na Bíblia e sentem que o poder do Espírito Santo acompanha a sua proclamação. Mas permitem que a oposição do clero os desvie da luz. Embora a razão e a consciência estejam convencidas, estas almas iludidas não ousam pensar de maneira diferente do ministro e o seu discernimento individual e os seus interesses eternos são sacrificados à incredulidade, ao orgulho e ao preconceito de outrem. Muitos são os meios que Satanás usa através da influência humana para reter os seus cativos. Atrai a si multidões, ligando-as pelos laços de afeição aos que são inimigos da cruz de Cristo, seja qual for esta ligação paternal, filial, conjugal ou social, o efeito é o mesmo.
Os inimigos da verdade exercem a sua força no sentido de reger a consciência, e as almas postas sob o seu domínio não têm coragem ou independência suficientes para obedecer às suas próprias convicções do dever. A verdade e a glória de Deus são inseparáveis. É-nos impossível, tendo a Bíblia ao nosso alcance, honrar Deus com opiniões erradas. Muitos alegam que não importa aquilo em que se acredita se a sua vida for correta, mas a vida é moldada pela fé. Se a luz e a verdade estão ao nosso alcance e negligenciamos aproveitar o privilégio de as ouvir e ver, virtualmente estamos a rejeitá-las. Estamos a escolher as trevas em vez da luz. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Está escrito em Provérbios capítulo 16, versículo 25. A ignorância não é desculpa para o erro ou o pecado. Quando há a oportunidade de conhecer a vontade de Deus, um homem está a viajar e chega a um lugar onde há várias estradas e uma placa a indicar aonde cada uma delas leva. Se despreza a indicação da placa, seguindo por qualquer caminho que lhe pareça o melhor, poderá ser muito sincero, mas o mais provável é ir pelo caminho errado. Deus deu-nos a sua palavra para nos podermos familiarizar com os seus ensinos e saber por nós mesmos o que é que Ele requer de nós. Quando o doutor perguntou a Jesus: "Que farei para herdar a vida eterna?", o Salvador apontou-lhe as Escrituras dizendo: "O que está escrito na lei? Como lês?" A ignorância não desculpará jovens ou velhos, nem os livrará do castigo devido à transgressão da lei de Deus, pois têm ao alcance uma exposição fiel daquela lei, dos seus princípios e requisitos. Não basta termos boas intenções, não basta fazermos o que se pensa ser correto ou o que o ministro diz ser verdade. A nossa salvação está em jogo e devemos examinar as Escrituras por nós mesmos. Por mais fortes que sejam as nossas convicções, por maior confiança que tenhamos em que o ministro sabe o que é verdade, não seja este o nosso fundamento. Temos um mapa dando todas as indicações do caminho em direção ao céu e não devemos fazer suposições a respeito de coisa alguma. O primeiro e mais elevado dever de todo o ser racional é aprender nas Escrituras o que é a verdade e então andar na luz, animando outros a seguirem o seu exemplo. Devemos, dia após dia, estudar a Bíblia, diligentemente, ponderando cada pensamento e comparando passagem com passagem. Com o auxílio divino devemos formar as nossas opiniões por nós mesmos, visto termos de responder por nós mesmos perante Deus. As verdades mais claramente reveladas na Bíblia têm sido envoltas em dúvida e em trevas pelos homens instruídos que, com pretensão de grande sabedoria, ensinam que as Escrituras têm um sentido místico, secreto, espiritual, que não transparece na linguagem usada. Estes homens são falsos mestres. Foi a essa classe que Jesus declarou: "Vocês estão muito enganados, pois não compreendem a Escritura Sagrada nem o poder de Deus." Marcos capítulo 12, versículo 24. A linguagem da Bíblia deve ser explicada de acordo com o seu óbvio sentido, a menos que seja usado como símbolo ou alguma figura. Cristo fez a promessa: se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus. São João capítulo 7, versículo 17. Se os homens se alimentassem a tomar a Bíblia como ela é e não houvesse falsos mestres para desviar e confundir o seu espírito, seria realizada uma obra que alegraria os anjos e que traria para o redil de Cristo milhares de milhares que agora estão a vaguear no erro. É nosso dever colocar todas as faculdades do espírito no estudo das Escrituras e aplicar o intelecto em compreender as profundas coisas de Deus, tanto quanto possam fazer os mortais. Mas não nos devemos esquecer de que o verdadeiro espírito de um aprendiz é como a docilidade e a submissão de uma criança. As dificuldades encontradas nas Escrituras nunca podem ser dominadas pelos mesmos métodos que se empregam quando se trata de problemas filosóficos. Não nos devemos empenhar no estudo da Bíblia com aquela confiança em nós mesmos com que tantos penetram nos domínios da ciência, mas sim com uma devota dependência de Deus e um sincero desejo de conhecer a sua vontade. Cheguemo-nos com um espírito humilde e dócil para obter conhecimento do grande Eu Sou. De outro modo, anjos maus cegarão o nosso espírito, endurecendo o nosso coração para não sermos impressionados pela verdade.
Muitas porções das Escrituras que homens cultos declaram ser um mistério ou que consideram não ter importância estão cheias de conforto e instrução para quem quer aprender na escola de Cristo. Um dos motivos pelo qual muitos teólogos não têm uma compreensão mais clara da palavra de Deus é por fecharem os olhos às verdades que não querem praticar. Compreender a verdade bíblica não depende tanto do vigor do intelecto que pesquisa, como da simplicidade do propósito, do fervoroso anseio pela justiça. Nunca se deve estudar a Bíblia sem oração. Só o Espírito Santo nos pode fazer compreender a importância das coisas fáceis de perceber ou impedir-nos de deturpar verdades difíceis de entender. O trabalho dos anjos celestiais é preparar o coração para compreender a palavra de Deus, de tal maneira que fiquemos encantados com a sua beleza, admoestados pelas suas advertências ou animados e fortalecidos pelas suas promessas. Façamos nosso o pedido do salmista: desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Salmo 119, versículo 18. As tentações muitas vezes parecem irresistíveis, porque pela negligência da oração e do estudo da Bíblia, o que é tentado não se pode lembrar facilmente das promessas de Deus e enfrentar Satanás com as armas das Escrituras. Os anjos, porém, estão em redor dos que desejam ser ensinados nas coisas divinas, e no tempo de grande crise terão à sua memória exatamente as verdades de que necessitam. Assim, vindo o inimigo com uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Isaías capítulo 59, versículo 19. Jesus prometeu aos seus discípulos aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. São João capítulo 14, versículo 26. Mas os ensinos de Cristo devem ser previamente armazenados na memória, para que o Espírito de Deus nos traga à lembrança no tempo de perigo. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, disse Davi. Salmo 119, versículo 11. Todos os que dão valor aos seus interesses eternos devem estar de sobreaviso contra as incursões do ceticismo. Os próprios fundamentos da verdade serão atacados. É impossível conservarmos-nos fora do alcance dos sarcasmos e enganos, dos ensinos insidiosos e pestilentos da infidelidade moderna. Satanás adapta as suas tentações a todas as classes. Assalta o analfabeto com a troça ou a chacota, enquanto enfrenta o que é educado com objeções científicas e raciocínio filosófico, igualmente calculados para suscitar desconfiança ou desprezo pelas Escrituras. Mesmo jovens de pouca experiência têm a presunção de insinuar dúvidas relativas aos princípios fundamentais do cristianismo. E esta juvenil incredulidade, apesar de banal, tem a sua influência. Muitos são assim levados a brincar com a fé aos seus pais e a magoar o Espírito da graça. Hebreus capítulo 10, versículo 29. Muitas vidas que prometiam ser uma honra para Deus e uma bênção para o mundo foram sequeadas pelo detestável sopro da incredulidade. Todos os que confiam nas orgulhosas decisões da razão humana, pensando que podem explicar os mistérios divinos e chegar à verdade sem a ajuda da sabedoria divina, acabam por ficar enredados das ciladas de Satanás. Estamos a viver no período mais solene da história deste mundo. O destino das imensas multidões da Terra está prestes a decidir-se. O nosso próprio bem-estar futuro e também a salvação de outros dependem do caminho que seguimos agora. Precisamos de ser guiados pelo Espírito da verdade. Cada seguidor de Cristo deve indagar fervorosamente: Senhor, o que é que queres que eu faça? Precisamos de nos humilhar perante o Senhor com jejum e oração e meditar muito na Sua palavra, especialmente nas cenas do julgamento. Devemos procurar agora uma experiência profunda e viva nas coisas de Deus. Não temos um momento a perder. Acontecimentos de importância vital estão a ocorrer à nossa volta. Encontramo-nos no terreno encantado de Satanás. Não durmam, sentinelas de Deus. O adversário está perto, emboscado, pronto para atacar a qualquer momento, e se nos tornarmos negligentes e sonolentos, saltará sobre nós e fará de nós sua presa. Muitos estão enganados quanto à sua verdadeira condição perante Deus. Congratulam-se pelos maus atos que não cometem e esquecem-se de enumerar as boas e nobres ações que Deus exige deles, mas que negligenciaram cumprir.
Não basta que sejam árvores no jardim de Deus, devem corresponder à sua expectativa, produzindo frutos. Ele responsabiliza-os pela sua falta em cumprir todo o bem que poderiam fazer mediante a sua graça que os fortalece. Nos livros do céu estarão registados como estando a ocupar o terreno inutilmente. Contudo, mesmo o caso desta classe não é totalmente desesperado. Em favor daqueles que têm tido em pouca conta a misericórdia de Deus, desprezando a sua graça, o coração do longânimo amor ainda intercede. Levanta-te, tu que dormes, ressuscita, tu que estás morto, e a luz de Cristo brilhará sobre ti. Prestem, portanto, muita atenção à maneira como se comportam. Aproveitem bem o tempo, porque os dias que correm são maus. Efésios capítulo 5, versículos 14 a 16. Quando o tempo da prova vier, revelar-se-ão os que fizeram da palavra de Deus a sua regra de vida. No verão não se nota nenhuma diferença entre os ciprestes e as outras árvores. Contudo, quando sopram as rajadas do inverno, aqueles permanecem inalteráveis quando estas perdem a folhagem. O mesmo se passará com aquele que segue a religião com um coração falso, pois pode agora não se diferenciar do cristão verdadeiro. Está, porém, bem à nossa frente o tempo em que a diferença aparecerá. Se levantar novamente a oposição, o fanatismo e a intolerância, se acender a perseguição, os indiferentes e hipócritas vacilarão, renunciando à fé. Mas o verdadeiro crente permanecerá firme como uma rocha, tornando-se a sua fé mais forte e a sua esperança mais viva do que no tempo da prosperidade. Diz o salmista: medito nos teus testemunhos, pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo o falso caminho. Salmo 119, versículos 99 e 104. Feliz o homem que atinge a sabedoria, diz Provérbios capítulo 3, versículo 13. E Jeremias capítulo 17, versículo 8 diz: porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto.